Nesta aula, falaremos a respeito dos auxílios à navegação, comunicação e informações meteorológicas. Primeiramente, gostaria de relembrá-lo que caso você tenha alguma dúvida sobre alguma abreviatura que será vista nessa aula, consulte o material que está em anexo. Bem, a maioria da simbologia utilizada nas cartas de rota da Jeppesen é a mesma utilizada em outras cartas da Jeppesen. Portanto, muitas delas podem parecer conhecidas para nós que estamos acostumados a realizar tipos de operações IFR. Esta é a simbologia que a Jeppesen utiliza para VORs, esta para TACAN, TACAN de terminal, observe que ela é menor, VORTAC, DME e NDBs. Geralmente o NDB está expresso na coloração verde. Estas flechas sempre apontam para o norte, portanto elas são uma ótima maneira para nós nos guiarmos, muitas vezes para obter marcações cruzadas da carta, por esses nortes aí que a Jeppesen destaca nos auxílios à radionavegação. Os localizer LDA e SDF, front course, são expostos dessa maneira. Observe que tem então rachuras, é rachurado o desenho, não é completo. Além disso, que é na parte superior, certo? O back course já é completo na parte inferior. Então isso é uma questão que merece um destaque, principalmente quando voarmos em território americano, que é muito comum essa questão do back course, né? Aqui no Brasil a gente não está muito acostumado com isso, então pode acabar nos confundindo, achar que é um localizador normal e quando vem a gente pode se dar mal. E os MLS são dispostos desta maneira. Com relação aos marcadores, aqui podemos ver os tipos de marcadores que a Jeppesen destaca em suas cartas de rota, né? Mais conhecido por nós é este aqui, este marcador, e este que possui então um NDB no centro, né? E tem este outro que é o Bond Pattern. Aqui abaixo temos as Broadcast Stations, então seriam as conhecidas por todos, rádio AM, então sintonizando uma frequência AM ali, ela destaca, né, se é uma rádio comercial ou é uma rádio de forças armadas. Então é desta maneira que a Jeppesen dispõe a simbologia em suas cartas de rota dos seus auxílios à radionavegação, bem similares ao que ela representa em outras cartas da mesma fabricante. Bem, uma vez vista a simbologia utilizada pela Jeppesen com relação aos auxílios à radionavegação, vamos ver quais são os elementos que a Jeppesen dispõe de informações nos seus identificadores. O primeiro ponto que eu posso salientar é a diferença desta simbologia utilizada aqui para esta simbologia utilizada aqui. Ambas retratam um VOR na parte superior e um NDB na parte inferior. Porém, esta que tem, digamos, a casinha, certo? Esses conchetes aí, podemos dizer assim, ao lado, principalmente com esse sombreado aqui, significa que faz parte daquela aerovia, ou seja, esse auxílio baliza uma ou mais aerovias. Quando não tem, significa que não está ligado a nenhuma aerovia, ou seja, está ali apenas para localização. Quando o DME de um VOR não está na mesma localização, isso é identificado com essa escrita, DME not collocated. No mais, é muito similar ao que a Jeppesen utiliza em outras cartas. Temos aqui o identificador, né, do auxílio, o D que indica que é DME, a sua frequência, o seu código, o código Morse e as coordenadas. E isso se repete aqui no caso do NDB. Esta é uma outra simbologia que merece destaque. Às vezes nós ficamos procurando a frequência de um auxílio que muitas vezes está em anexo ao nome da localidade. Aqui temos um exemplo. Por exemplo, a localidade de Clarksville possui um aeródromo civil, IFR, conforme podemos ver aqui na simbologia utilizada para aeródromos, que em volta possui o NDB, que aqui está a frequência e o identificador do mesmo. Portanto, às vezes a gente fica procurando aquela setinha ali que mostra o box com a identificação do auxílio e muitas vezes ela está em anexo ao nome. Então, preste bastante atenção nesse sentido. Às vezes pode estar ali a informação abaixo de uma outra e a gente não se dá conta. Esta é uma outra simbologia utilizada muito nos Estados Unidos, famoso Ghost VOR. Aqui embaixo temos outra simbologia que é aplicada principalmente ao Canadá.
Temos um FunMakers com o seu devido código e uma simbologia bem conhecida da maioria dos pilotos brasileiros aí que voam em FR, né? Que é a frequência do localizador, o identificador e o código Morse, trazendo as informações referentes a ele. Agora vamos falar a respeito das frequências de comunicação. Onde eu posso encontrá-las nas cartas de rota? Bem, a Jepsen coloca as frequências de comunicação muitas vezes em anexo com as frequências de radionavegação. Neste exemplo, esta rádio transmite em 114.6 e recebe em 122.2, 122.45 e em HF 5680. Neste outro exemplo, esta rádio recebe em 122.1 e transmite através do VOR 113.9. Neste outro exemplo, esta rádio transmite em Diamond, ou seja, a rádio River está transmitindo em Diamond, que não é na sua localidade. Então, a Jepsen utiliza essa simbologia para destacar que é uma transmissão remota. Então, aqui está a localidade, digamos, de Diamond, sendo transmitida a rádio River, que não está em Diamond. Então, devemos ter atenção com relação a essa simbologia. Esta simbologia segue a mesma lógica das outras. Recebe em 122.2, em 122.4, transmite em 112.2. Este telefone aqui é a diferença. Ele significa que existem outras frequências que estão listadas na carta. Quando existe o designatário HiWAS ou WX, significa que esta é uma estação que fornece informações meteorológicas. WX significa Weather. É uma frequência Part-Time Operation, conforme podemos ver através desse asterisco. Então, Miami envia e recebe informações meteorológicas na frequência 122.0. HiWAS significa avisos de meteorologia severa, que pode ser AIREP, SIGMET, PIREPS, ou enfim, outros reportes de outros pilotos significativos que são repassados através do áudio da frequência do VOR. Quando dispõe mais de uma localidade, significa que duas localidades transmitem nesta frequência, no caso deste NDB de Phantom. Quando a simbologia vem com a sigla FSS, significa que ela é capaz de transmitir na frequência, porém não é capaz de receber na mesma. Quando possui a sigla LAA, significa que esta localidade está provida de aviso de aeródromo. As frequências de comunicação de terminais sempre estão em anexas ao nome da terminal da localidade. Isso muitas vezes pode ser o nome de um aeroporto. Existem ainda outras siglas que merecem destaque. O U significa Unicom. O MF significa que é uma frequência mandatória. E o ATF significa que é o Aerodrome Traffic Frequency, então para sequenciamento de tráfego. Muitas vezes as frequências de comunicação são divididas por setores. Isso é exposto através de um box na cor verde. Isso é bem comum aqui nas cartas de rotas brasileiras. E aqui podemos ver uma estação de comunicação meteorológica. Então, WX indica que é uma Weather Station. E essas são outras simbologias que a Jepsen utiliza para frequências de comunicação. Elas são autoexplicativas, né? Tem o nome da localidade e a frequência conforme exposto. Quando existem essas informações entre parênteses, nós devemos consultar os NOTAMs para ver a condição daquela frequência de comunicação ou navegação. Quando possui a sigla TWEB, indica que possui uma estação meteorológica dando informações contínuas sobre meteorologia. WX, como vimos novamente, se refere a estações meteorológicas. O R significa que existe radar de rota. E quando existe essa linha aqui embaixo de um designatário de um NDB, significa que a gente precisa de um BFO para escutar a frequência de código Morse da localidade. O asterisco refere-se a operações não contínuas, ou seja, part-time operation, e aqui temos informações referente ao farol de operações marinhas e a operações com nevoeiro, facilidades para operações em nevoeiro. Desta maneira, vimos como a Jepsen dispõe as simbologias referentes aos auxílios à radionavegação, comunicação e meteorologia. Visto todas essas simbologias referentes à comunicação, precisamos saber qual é a jurisprudência de cada área. Para sabermos quando devemos passar de uma frequência para outra,
Simplesmente temos que procurar esses telefonezinhos aqui que estão dispostos nas cartas. Eles separam os setores. Por exemplo, aqui estamos no setor 12 de Brasília. Aqui abaixo é o setor 13. Aqui à direita é o setor 14. Aqui é o setor 15. Cada um possui uma frequência diferente, facilitando o serviço do controlador na hora de organizar o espaço aéreo. Isso é uma questão muito importante que nós devemos observar. Então, vimos como a JEPSIM utiliza em suas cartas de rota todas as informações referentes aos auxílios de radionavegação, informações meteorológicas, identificadores de auxílios à radionavegação e comunicação. E aqui vimos como nos localizar em termos de qual frequência devemos usar em cada setor de nossa rota. Até a próxima aula!